Bom, como vocês podem ver, regressamos ao local do crime, como se costuma dizer. Estamos na Casa da Cultura, em Setúbal, e nada melhor que hoje o meu convidado é um jornalista com credenciais, Pedro Tadeu. Ele vai falar um pouco de si próprio e depois a conversa vai se basear muito na comunicação que temos, na comunicação que gostávamos de ter, nas redes sociais que temos e nas redes sociais que gostávamos de ter. Portanto, o nosso país é uma democracia ainda considerada recente. Qualquer das formas temos tido altos e baixos, mas neste momento penso que quanto mais próximos estivermos, quanto mais coordenados estivermos, melhor será a forma de comemorarmos estes 50 anos de liberdade que alguém teima em que ela ande para trás. Pedro Tadeu, as palavras são suas. Eu sei que você continua a ser jornalista, toca por aí uma quantidade de burrinhos, como diz o nosso povo, e então não vamos perder muito tempo, até por causa da sua vida profissional e da minha também. O nosso grupo tem um prazer enorme de ouvir Pedro Tadeu. Bem, sou de facto jornalista desde 1983, portanto já mais ou menos quando o Vasco da Gama estava a voltar da Índia. Passei por muitos jornais, fiz rádio na Telefonia de Lisboa, que foi uma rádio criada pelo Ruben Carvalho, estive no Avante, estive no Jornal da Capital, trabalhei para o Diário de Lisboa, para o Europeu, fui diretor do Jornal 24 Horas, fui subdiretor do Diário Notícias, enfim, fiz já muita coisa. Atualmente sou comentador na CNN, faço um programa na Antena 1 sobre música política, que se chama Panfletos, e participo com o Jaime Nogueira Pinto num programa de debate político e cultural que se chama Radicais Livres. E basicamente, profissionalmente, é isto que neste momento eu sou. Sou também militante do Partido Comunista Português e faço parte da Comissão de Espetáculos da Festa do Avante. Cá na Margem Sul. Sim, que é na Festa do Avante no Seixal, sim. Exatamente, o que é mais um prazer que temos, não é? Estou a ajudar a Câmara Municipal de Setúbal em algumas coisas. Ajudei a fazer a Feira do Livro e do Disco Políticos, que se estreou em outubro passado, e vamos tentar fazer este ano uma segunda edição. Então é uma vida preenchida sempre na área da comunicação. Pedro, nós temos vindo a assistir regularmente em que há alguma crise nos chamados meios de comunicação tradicionais. Consegue alavancar alguns dos motivos porque é que isto está assim, porque é que as pessoas não compram jornais, porque é que a oferta do jornal não vai ao encontro da pessoa, ou porque é que a pessoa não sente a necessidade de ir à busca do jornal, e estamos a cair muito, e isto são opiniões minhas, não são suas, na manipulação que as TVs fazem com comentadores em cima de comentadores, com comentadores de comentários, não é? Como se a pessoa fosse um bocado burrinha e não ouvisse o que é que o entrevistado teve para lhe dizer. É isto para lhe dizer a si que aquilo que você me tiver para dizer, eu não vou comentar. Portanto, é a sua opinião e é essa que vai ficar. Mas o comentário é uma componente do jornalismo, não devia ser, e eu acho que é relevante e importante, não devia ser, se calhar, era, digamos, o prato principal. Isso claro que não. Mas a gente tem que andar para trás para compreender como é que chegámos aqui, não é? E há aqui uma coisa que nós temos que entender. O jornalismo, da forma como nós o entendemos hoje, foi sempre um negócio, foi sempre algo que esteve alavancado e agarrado ao grande capital. Quer dizer, o Diário Notícias, que tem 153 ou 154 anos, foi fundado por um empresário que teve a ideia de pôr anúncios, de começar a pôr pequenos anúncios vender publicidade. E, portanto, e foi um jornal até com características populares inicialmente, antes de depois se tornar um jornal mais elitista a partir do Estado Novo, mas era um jornal muito ligado às pessoas, com muito interesse, não há dúvida nenhuma, mas que tinha como base a ideia de um negócio. E, portanto, foi de negócio em negócio que esta realidade atual se foi construindo. Quando houve jornais estatizados, porque por acaso foi por acidente, porque quando foi o 25 de Abril, o que se estatizou foi a banca. Mas como a banca era proprietária de jornais, a banca e os seguros, era proprietária de jornais, houve uma série de jornais que acabaram por ser nacionalizados nessa altura por causa disso. Mas rapidamente, quando a situação política mudou, eles foram privatizados e, portanto,
há sempre uma tentativa de construir um negócio e, em cima desse negócio, há de facto depois uma ideologia que prevalece. Portanto, isto é o primeiro, que é a ideologia das pessoas. Quem contrata seleciona em função dos seus interesses de negócio, não em função de uma ideologia que seja contrária a deles. Não é? Isto é o primeiro aspecto. Depois, o segundo aspecto, agora chegando um bocadinho já mais próximo, também há uma ilusão em relação a isso. O número de leitores de jornais, mesmo nos anos 90, antes da internet explodir, o número de compradores de jornais diários não chegava às 500 mil pessoas e destas 500 mil, só para aí umas 200 mil compravam todos os dias. E algumas delas até compravam mais que um jornal. E, portanto, foi sempre um produto, um negócio e um produto para elites. Para elites intelectuais. Não quer dizer que fosse para pessoas ricas, não é? Para elites, para pessoas que têm uma ideia de participação cívica ou uma necessidade de participação e de informação que não é partilhada pela maioria dos cidadãos. E que, já nessa altura, se informavam essencialmente, a maioria dos cidadãos, na televisão e na rádio. Sobretudo, a partir de certa altura, na televisão. E depois, simultaneamente, chegou o aparecimento da internet e aí o negócio cometeu um grande erro. Fatal para si, e é por isso que hoje em dia está a sofrer. Muito, aliás, impressionado por jornalistas que defenderam também muito isso. Que foi a ideia de ir gratuitamente para a internet, fornecer informação gratuita para a internet. Não percebendo, pensando que as receitas publicitárias conseguidas na internet iriam resolver o problema, portanto, financiar o negócio, mas não percebendo que o seu forte não era esse. O forte da comunicação social era a capacidade, nessa época, era a distribuição e o pequeno anúncio. Aquilo que o Amazon, ou o OLX, ou coisas de entrega de produtos em casa, hoje em dia fazem, e que valem fortunas. O homem mais rico do mundo é o dono da Amazon, compete com o Elon Musk, não é? Os jornais tinham a infraestrutura para montar esse negócio, porque tinham os pequenos anunciantes, as pessoas que estavam interessadas em vender e comprar pequenas coisas, e tinham uma rede de distribuição, porque a rede de distribuição dos jornais permitiria, com facilidade, montar uma rede de distribuição para entregar as coisas em casa das pessoas. Aí sim era que estava o verdadeiro negócio dos jornais do século XXI, portanto, um negócio adaptado à realidade da internet, e não o ir gratuitamente para a internet. Mas houve um erro de avaliação, deram este negócio aos Amazones desta vida e, simultaneamente, houve também a explosão dos telemóveis e das telecomunicações, da instalação da fibra, etc, etc. E isso também transformou a parte comercial do negócio, que se baseava no pequeno anúncio, mas começou a haver grandes anunciantes, grandes empresas, também a energia, também a banca, os bancos privados também explodiram nessa altura, e nos departamentos publicitários tinham muito mais rentabilidade. Com um anúncio da banca de página inteira, por exemplo, ou dos telemóveis, quando eles apareceram de página inteira, pagavam 200 ou 300 pequenos anunciantes. Quer dizer, tinham a mesma receita que 200 ou 300 anunciantes. E, portanto, abandonaram o pequeno anunciante, que, aliás, passou uma fase em que quase só havia anúncios. Os únicos pequenos anúncios que havia eram os da prostituição, porque todos os outros acabaram por se perder, e mesmo esses depois migraram completamente para a internet. E, portanto, os departamentos publicitários deixaram de ter uma relação com o pequeno anunciante, passaram só a ter uma relação com o grande anunciante. Quando há a crise de 2008, o grande anunciante desaparece, porque, entanto, tem receita, consegue ser mais eficaz na internet, e os anúncios nos jornais eram muito caros comparativamente. E, portanto, hoje em dia há uma descapitalização completa do negócio, que sobrevive com muitas dificuldades. Portanto, está a encontrar o seu caminho. O capitalismo tem muita imaginação e, portanto, creio que acabará por encontrar uma solução, mas pelo caminho isto vai sacrificar imensos postos de trabalho, a degradação o tempo de trabalho do jornalista hoje em dia é muito ocupado por tarefas rotineiras e de repetição, de copy-paste, digamos assim, de coisas que vêm de fora, de agências, etc, etc. Há pouca capacidade de fazer trabalho de investigação. Para dar um exemplo, quando eu fui subdiretor do Diário de Notícias, a redação completa, portanto, com gráficos, com revisores, rondaria, com delegação no Porto, etc., rondaria 150 pessoas. Hoje em dia são 25. Portanto, é o exemplo mais extremo da comunicação social em Portugal, mas todos os jornais passaram
por um emagrecimento muito grande, e aqueles que não fizeram esse emagrecimento têm prejuízos muito elevados. Por exemplo, o Público ano passado teve 1,5 milhão de euros de prejuízo, o Expresso rondará também mais ou menos nesse... E isto, o capitalismo continua a pagar porque necessita dos jornais, quer dizer, é útil para a Sonai que teve, entretanto, 350 milhões de lucro, ser dona de um jornal, mesmo que ele dê só 1,5 milhão mesmo que ele dê 1,5 milhão de lucro, não é? Portanto, mas, digamos, há de facto uma dificuldade de negócio, e isso faz com que se procurem soluções baratas. E a questão do comentário tem muito a ver com isto. O comentador ocupa espaço de televisão durante horas e horas e horas, porque, por um lado, tem alguma audiência, retém pessoas que se interessam pelo debate político, ainda retém. Ainda retém, não, sem dúvida, e é barato. Porque sai muito mais barato ter uma pessoa a falar durante 20 minutos numa discussão com outra do que fazer um pequeno documentário de 20 minutos. Não tem comparação. Não é? Ou uma reportagem de 20 minutos. Portanto, basicamente, há este problema. Depois há, adicionalmente, problemas ideológicos. As redações, quando eu comecei o meu trabalho, maioritariamente eram constituídas por pessoas que pensavam à esquerda. Não estou a dizer que fossem afiliadas partidariamente, mas que tinham uma cultura e uma mentalidade de esquerda. Hoje em dia já não é assim. As pessoas que vêm das universidades, as pessoas que vêm a maioria, não digo a maioria, mas há uma fatia de jornalistas que pensa que o liberalismo económico é que é a receita correta para resolver os problemas do país, que, digamos, as ideias de cariz socialista estão ultrapassadas, são coisas de antigamente, antiquadas, que não têm aplicação prática na realidade que hoje em dia vivemos, que a federalização da União Europeia é uma coisa boa. Portanto, há todo um conjunto, e pensam convictamente isto, com honestidade intelectual. Não estou a dizer que estão a trabalhar para um partido ou que estão a fazer qualquer tipo de conspiração. Pensam isto assim, e portanto têm uma empatia com essas ideias que se refletem no seu trabalho. Eu acredito na independência do jornalista. Acho que um jornalista, por natureza, tem um espírito independente. Mas não acredito na isenção, porque nós somos feitos de uma massa em que misturamos no nosso cérebro e na nossa alma, se aceitarmos a expressão de alma, aquilo que lemos, aquilo que aprendemos, as relações que temos, a cultura que temos, a ideologia que temos. E isso reflete-se nas coisas mais simples e nas coisas, mesmo quando fazemos uma notícia aparentemente inócua, há lá sempre um bocadinho de nós. E isso reflete-se necessariamente. Portanto, a isenção é algo que se deve procurar, mas que nunca se consegue alcançar, não é? Mas acredito na independência dos jornalistas, e portanto, quando eu digo que as redações hoje em dia têm uma maioria, estou convencido que mesmo que hoje em dia é mesmo uma maioria, pelo menos nos grandes jornais nacionais e nas televisões, de pessoas que pensam à direita, não estou a dizer que isso implica uma desonestidade intelectual da parte delas no trabalho. Não, implica que o trabalho reflete essa mentalidade. O Pedro tocou aí uma situação agora muito interessante e que eu julgo que passará mesmo por aí, que vai levar décadas a conseguirmos virar isso. É que o facto, e assumindo, e muito bem, porque é assim mesmo, eu também sou assim, quais são as minhas convicções ideológicas, mas retirando o sectarismo daí, tanto nada impede que uma pessoa à esquerda não seja um excelente jornalista, assim como não impede que uma pessoa à direita também o seja. Agora, os grandes grupos económicos é que estão aqui a dar, isto na minha opinião, uma machadada fundamental em acabar com o jornalismo não isento, porque nunca vai haver um jornalismo isento, mas pelo menos imparcial. Portanto, temos perspectivas de futuro em que o jornalista se baseie na informação de investigação, na investigação de ir ao local. É porque nós hoje praticamente estamos colonizados por um grande grupo, ou dois ou três, não mais, a nível mundial, que espalham a notícia na rede e depois todos vão ali. E perde-se aqui um pouco aquilo que nós antes estávamos habituados. Hoje em dia, eu acho que isto também tem muito a ver com o problema económico. Hoje em dia, por exemplo, fazer uma cobertura decente da guerra da Ucrânia implica lá ter permanentemente pessoas, não é? Quer do lado da Rússia, quer do lado da Ucrânia. Claro. Há uma opção ideológica, até por causa da pressão da União Europeia,
de não se cobrir o lado da Rússia, só se cobrir o lado da Ucrânia. Isso é verdade, é factual, não há nada a dizer. Os únicos repórteres que lá foram foi um do Serviço Público e foi o Bruno Carvalho, que foi como freelancer. Não é? Os únicos repórteres portugueses, não é? que foram ao lado russo, digamos assim, dessa guerra. O que é muito injusto, não é? Não, e sobretudo, vira-se o feitiço contra o feiticeiro, porque depois as pessoas deixam de acreditar na informação porque percebem que é parcial. Portanto, mesmo quando se tenta defender as teses da Ucrânia e da União Europeia nesta questão, como não está ao outro lado, as pessoas começam a duvidar da própria qualidade da informação e, portanto, da sua não é, digamos, da sua honestidade. Não é da sua imparcialidade, é da sua honestidade. Portanto, acho que isso é um tiro no pé. Quando a União Europeia proíbe canais russos de serem vistos aqui, acho que é nitidamente russos, chineses e tudo por aí fora. Oficialmente só russos. Não é um tiro no pé, porque descredibiliza a democracia, descredibiliza as pessoas que deixam de acreditar nas instituições democráticas da forma como lhes foram vendidas que elas deviam ser. Não é? Mas a questão é que tem a ver, de facto, há aqui um problema de falta de meios. Quer dizer, o jornalismo privado em Portugal, descapitalizado, não tem maneira de ter, por exemplo, nós não cobrimos decentemente o noticiário dos países de língua oficial portuguesa. Não teve. Quando há uns incidentes, ou uma motivação política mais... Mas, digamos, acompanhar cotidianamente. Isso tem lógica, com tantos imigrantes nós temos de cá, com as relações que temos com eles, não temos que... Porque é caro, não é? Nós não cobrimos sequer o nosso território nacional como deve ser. Nenhum jornal tem delegações no interior do país. O Correio da Manhã tem alguns correspondentes, o Jornal de Notícias também, mas tirando isso, as mesmas televisões têm um ou dois, mas não cobrem. Um jornal nacional devia ter por obrigação, em tese, não é? Pelo menos um correspondente, eu até diria uma delegação, mas um correspondente, com 2 ou 3 jornalistas, mas digam pelo menos um correspondente em cada capital distrito. Isso não existe. Não é? Madeira e Açores, ninguém sabe que aquilo existe no jornalismo do continente, não é? Portanto, há aqui uma missão que os problemas do negócio não vão conseguir no curto prazo nunca cumprir. E eu penso que isso só será resolvido se constituir, se houver da parte do poder político um entendimento de fazer um jornal público, ou uma publicação, e dar ao serviço público também uma carta de missão que não é aquela que ela tem hoje em dia. A RTP e a Antena 1, do ponto de vista da informação, replicam as metodologias e as abordagens e a agenda noticiosa que os privados fazem. E, portanto, acho que eu não compreendo porque é que o telejornal não tem todos os dias, como uma das principais notícias, uma notícia de caráter regional. Porque é que o noticiário regional é empurrado para horários secundários? Isso era importante para a coesão do país, porque as pessoas sabem o que se passa em Setúbal, pela televisão. Não sabem, não é? E deviam saber, passam-se aqui coisas muito importantes, não é? E estamos aqui estamos a meia hora. Portanto, tudo isso exigiria uma reflexão mais profunda e que é independente da questão meramente ideológica ou partidária. Compreendes? Sim. E isso, se se fizesse esse esforço, e portanto, se servisse essa alternativa noticiosa, se calhar, por um lado, atrairia outras pessoas que estão afastadas da leitura de informação à informação, porque teriam uma informação mais próxima da sua realidade. A questão da proximidade em jornalismo é um dos segredos do negócio. Quer dizer, estou-me a lembrar, acho que é o Essa de Queiroz, não é? Que tem aquela história da lareira, está o pai a ler um jornal, ele começa com um furacão ou qualquer coisa cá na China que causou não sei quantos mortos, ele está a ler aquilo para a família e ninguém liga nenhuma. Depois apresenta uma coisa, salvo erro, que se passou com a rainha, e aí já as pessoas, a rainha, então já se interessam. E finalmente há uma notícia pequenina sobre uma vizinha do lado que partiu a perna e toda a gente fica esbaforida com aquela notícia. Portanto, a proximidade é fundamental. E o nosso jornalismo de caráter nacional perdeu a noção da proximidade. Portanto, depende, na parte internacional, daquilo que as agências internacionais demandam, e as agências ocidentais, nomeadamente a Reuters e a France Press, são dominantes nisso, não é? E internamente dedica-se também àquilo que é mais barato, que é o jornalismo político. Pedro, só aqui uma pequena ironia. Eu, por exemplo, não vejo na televisão muitas notícias numa capital distrito que é Setúbal, não é? Mas vi, por exemplo, se bem que incompleta, ontem um fulano num país qualquer de leste que levou umas marteladas, mas nem dizem se o martelo é de orelha, se o martelo é de bola, do que é, e aquilo está longe, não é?
Portanto, não vou Mas aí lá está, é também económico. Essas imagens chegam pelo feed das agências que são enviadas para as televisões que assinam essas agências, não custa mais nada, aquilo tem uma mensalidade, não é? Portanto, tu pagas o mesmo por mês, quer uses uma imagem, quer uses todas as que eles mandam. E portanto, digamos, isso é a força, digamos, a força da propaganda capitalista, não é? Tem a ver com isso. Está uma estrutura montada para alimentar permanentemente as redações que, mesmo sem intenção nenhuma, acabam por reproduzir esse tipo de noticiário, que muitas vezes tem de facto algumas características propagandísticas. Tem. E neste caso, eu até considero que foi uma notícia ao martelo. Metida a martelo. Pronto, fora esta brincadeira, porque nós também sorrimos, não é? E o nosso grupo também tem pessoas alegres, muitas, esperemos que dos milhares que temos sejam todas alegres. Queria-lhe uma pequena observação, agora para não deixarmos isto muito longo, sobre as redes sociais. Não só aqui na nossa zona, que sei que também você conhece, mas no geral, na generalidade. Qual é que pode ser um aspecto democrático também das redes sociais, visto que até são muito atacadas, como as fake news, os ódios por aí afora, que são propagados na rede social. Será que isso é verdade? Será que não é? E que os meios tradicionais não terão algumas culpas nisso também? Tem algumas porque, digamos, numa determinada fase, agora menos, mas sobretudo quando o Facebook explodiu, portanto em 2012, quando começou a ser de facto de grande dimensão, os jornais começaram a fazer notícias a partir daquilo que aparecia do Facebook, dando credibilidade àquilo que se passava nas redes sociais e muitas vezes verificando, passados uns dias, que a base daquilo que estavam a ver era mentira. Não é? E, portanto, de facto, houve esse erro, e esse é um erro jornalístico, nem sequer é um erro empresarial. Mas, digamos, também a questão das fake news é, de facto, também uma questão complexa, porque hoje em dia, a propósito da existência dessas fake news, o poder político, sobretudo na União Europeia, está a produzir legislação que, a breve prazo, se traduz na prática por movimentos de censura que eu acho politicamente ilegítimos. Porque a preocupação com as fake news não é, por exemplo, sobre se a Covid provoca cancro ou não, ou se a vacina para a Covid provoca cancro. A preocupação da União Europeia, essas fake news dizem que o Putin é boa pessoa ou que o Zelensky não devia ter feito aquilo que fez. Portanto, e independentemente de Putin não ser de facto uma boa pessoa e do Zelensky ter direito a defender a sua terra. Agora, a questão está em que as razões para a preocupação do poder político com as fake news não são razões puras, são também razões de manipulação política, e isso está a envenenar, do meu ponto de vista, o jornalismo. Porque muitos jornalistas acabam por ir atrás dessa retórica, convencem-se que tudo o que aparece nas redes sociais é fake news, e não é verdade. Agora, é preciso criar mecanismos, que isso se resolve facilmente, com algum tempo, mas com facilidade, através da educação. Porque, quer dizer, sempre houve na internet, desde crimes de fraude, por exemplo, não é? Que eu emparelho com a questão das fake news, não é? O mais célebre é o príncipe da Nigéria que pede dinheiro emprestado para a fraude do príncipe da Nigéria, que foi logo nos primórdios da internet e que ainda passa, não é? Portanto, é preciso preparar as pessoas para isso, com educação, com informação, e em relação às fake news também dar instrumentos às pessoas para conseguirem distinguir o trigo do joio naquilo que lhes aparece nas redes sociais. Eu lembro quando foi a seguir ao 25 de Abril que havia campanhas enormes sobre a questão do boato. O boato, havia mesmo até uma canção sobre o boato. E, portanto, em todas as situações políticas tensas, há sempre alguém que espalha boatos. E isso hoje em dia aparece nas redes sociais, tem de facto uma dimensão muito grande, porque a difusão é facilitada, mas o problema básico é semelhante. Quer dizer, também na República, também no Estado Novo, todos os poderes políticos se preocuparam com o boato. E, portanto, não creio que na essência o problema seja assim tão grande. Agora, é preciso armar as pessoas. Eu não compreendo porque é que não há, hoje em dia, nas escolas, uma disciplina específica sobre, aliás, isso foi proposto por mim no Congresso dos Jornalistas, não neste, mas no anterior, e foi aprovado, se não foi por unanimidade, andou lá perto, uma disciplina para as pessoas saberem lidar
com os novos meios de informação, não é? Portanto, os putos começarem desde pequeninos a aprender a distinguir o trigo do joio, a identificar uma fotografia que tenha sido manipulada, porque isso aprende-se. Quer dizer, há maneiras de aprender e a saberem se defender de, por exemplo, de agressores sexuais, quer do ponto de vista criminal, puramente criminal, quer do ponto de vista da leitura e da interpretação da informação, ou da falsa informação que sai na internet. É possível educar as pessoas para fazerem o filtro e resolver grande parte desses problemas, não é? E depois há da parte do jornalismo um trabalho que deve ser feito, que é desmontar essas fake news. Isso, apesar de tudo, algumas coisas têm sido feitas, como aqueles sites de verificação de factos, etc. Uns melhores, outros piores, como tudo na vida. Uns até mais orientados ideologicamente, outros menos, como tudo na vida. Mas apesar de tudo, há aí um trabalho que o jornalismo tem tentado fazer e que, por vezes, consegue até resultados surpreendentes. E depois há digamos, há aqui também houve uma espécie de perda de inocência em relação à internet, digamos que quando nasceu entusiasmou toda a gente, eu próprio também, quer dizer, e que parecia uma coisa extremamente democrática, etc, etc, mas que hoje, na verdade, transformou-se num negócio e, como tal, digamos, a necessidade de criar receitas faz com que esse tipo de notícias tenha uma difusão, esse tipo de informações tenha uma difusão amplificada, porque atrai, porque normalmente são coisas bizarras, entretanto, houve uma profissionalização do lado dos manipuladores da política, de todas as áreas ideológicas, que fazem com que a calúnia e a falsa informação seja utilizada como arma política para abater adversários, não só em Portugal como lá fora, não é? E, portanto, isso eu penso que não é com medidas repressivas que lá vamos, é de facto com a educação para as pessoas aprenderem a verificar a qualidade da informação que estão a receber nesses feeds. Resumindo, educação e conhecimento é um caminho, não resolve tudo. Mas, por exemplo, um dos problemas que eu acho que temos hoje em dia é precisamente com a educação. Costuma-se dizer que temos a geração mais bem preparada de sempre. O que é verdade, por exemplo, em áreas de engenharia, em áreas de engenharia informática tão nitidamente. Mesmo no jornalismo, os jovens que chegam às redações são, tecnicamente, do ponto de vista de montagem de vídeo, do ponto de vista de elaboração, até da redação das notícias, etc., são melhores do que eu era quando comecei a profissão. Em média, claro que depois há uns fraquinhos, outros mais, mas do ponto de vista de capacidade de abstração, de imaginação, de cultura humanista, são muito mais fracos, mas mesmo muito mais fracos. E isso resulta depois numa incapacidade de ver para além do que é evidente. E aquilo que, para mim, o papel principal do jornalista é mostrar às pessoas algo mais para além daquilo que é evidente. Se eu fizer o relato de um jogo de futebol, que as pessoas viram na televisão, para dar um exemplo que toda a gente compreenda, não é? E relatar aquilo como exatamente as pessoas viram na televisão, não estou a adiantar nada. Porque as pessoas já viram, já sabem o resultado, e dizer que o fulano de tal marcou o golo, o guarda-redes defendeu num penalti, não, eu tenho que ver mais alguma coisa. Porquê é que os jornais desportivos têm tanta atração? Já tiveram mais também, é verdade, mas porquê é que têm tanta atração? Porque interpretam aquilo que foi visto. Estou a dar propositadamente um exemplo que não é político para Sim, mas interpretam aquilo que é visto, introduzem elementos adicionais sobre explicações táticas, mostram algo para lá daquilo que é evidente. E eu penso que o jornalismo, esta geração de jornalistas e mais jovem, não está tão bem equipada a esse nível como as gerações anteriores. E isto reflete-se depois também na educação. Eu acho que estas gerações são, de facto, bem preparadas do ponto de vista técnico, mas não têm cultura humanista suficiente, e isso tira-lhes imaginação, criatividade e capacidade de ver para além do que é mais evidente. Pedro, eu estava-me a rir quando você estava a falar do futebol, porque eu também gosto de desporto, não pratico nenhum, não é? A não ser tirar fotografias e que não é muito violento, mas tenho uma pérola que carrego comigo. Eu adoro ouvir um comentador de futebol a dizer, para não estar a falar em clubes, o clube A, aquilo esforçou-se ao máximo, nunca jogou tão bem, perdeu 2-0.
Ora, o jornalista não referiu que o outro que jogou mal, que andava ali parado, ganhou. Isto é uma pérola de alguns jornalistas que eu aprecio hoje. Pedro, para terminar, Sim. agora que estamos ambos a rir, aliás, eu estou feliz de estar consigo desde que começámos esta conversa, quero umas últimas palavras para o nosso grupo da rede social, que é o Setúbal é um Mundo. Eu diria a esse grupo que vocês têm muito boas razões para gostar desta cidade e que a informação local que vocês tentam produzir é muito importante e que talvez seja um bom caminho para inverter um pouco esta enxurrada de coisas um pouco pueris que a política acaba por nos trazer, porque a informação local tem a força de trazer algo de concreto e real que está na vida das pessoas e isso parece-me que é muito importante alimentar e fazer bem. Pedro, não tenho mais nada a acrescentar, foi um prazer, muito obrigado. Sim, senhor. E espero em breve nós combinarmos mais uma conversa que eu estou em êxtase de ouvir. Portanto, muitos parabéns e obrigado. Obrigado, Adriano.